Bom dia, pessoal. A gente vai falar um pouquinho do capítulo 19 sobre a parte de astronomia, formação dos planetas. A gente vai falar um pouquinho de como surgiu tudo isso, o universo. Aí depois foram formando as galáxias, o sistema solar e o planeta Terra, né? Que aí já faz parte do sistema solar. A gente vai falar como foi formado, como é que era a atmosfera, os gases, como surgiu a Terra, e vai falar um pouquinho dos períodos geológicos da Terra. E a gente vai abordar sobre os dinossauros. Eles realmente existiram e a gente acha não é só questão de filme. Então a gente vai fazer alguma pergunta. Como que o universo ele foi formado? Existem algumas teorias que a gente vai ver, como a teoria do Big Bang, que é a da grande explosão, e que a gente vai ver que como que foi formado, né, nosso universo inteiro, né? E a gente tem que pensar que o planeta Terra foi formado algum tempo depois da formação do universo, alguns bilhões de anos, né? A gente fala algum tempo depois, mas tem bilhões de anos essa formação. E a gente também tem que pensar que além dos planetas existem outros astros, como estrelas. A gente tem que pensar que tudo que tem no universo tem algumas diferenças, como os planetas e as estrelas. E da Terra a gente vai ver algumas coisas. Por quê? Os planetas eles têm um brilho próprio. Então a gente consegue enxergar no céu não, desculpa, daqui da Terra, usando instrumentos, alguns planetas, porque os planetas possuem brilho próprio. Já as estrelas elas possuem brilho também. E elas vão mudando de cor rapidamente no céu. Então a gente consegue ver algumas coisas no céu, a olho nu, tipo estrelas e planetas, só se a gente tiver instrumentos que levem a isso. Então, como eu falei, a parte de astronomia para vocês é bem legal, não precisa decorar nomes e a gente entende como que tudo foi formado. Basicamente, a teoria que a gente vai falar é científica, sem entrar na questão religiosa de cada um de vocês. Mas falando da parte científica, a gente vai, como a gente está trabalhando ciências, a gente vai abordar essa teoria que já vou citar para vocês. Como a gente viu, matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, o universo ele precisou ter massa, que tudo que origina qualquer coisa precisa ter matéria, que é isso que a gente estudou no primeiro dia de aula. Então, o surgimento do universo tem a ver com o surgimento da matéria. Foi graças a uma grande explosão, Big Bang, vocês que são bons em inglês, Big, grande, Bang, explosão, grande explosão, que originou-se a matéria para formar tudo que a gente tem até hoje no universo, que é gigantesco. Há 14 bilhões de anos, como eu falei, não foi ontem nem hoje, há muito, muito, muito tempo atrás, surgiu matéria. E essas matérias, né, que eram partículas, ou seja, coisas bem microscópicas, tinham altas temperaturas. Aí elas foram se juntando, se aglomerando. A gente não pode se aglomerar agora que é pandemia, hein? E essa aglomeração foi se expandindo. Então, o que era pequenininho foi crescendo para fora. E formou o que? As galáxias. Aí, com isso, as galáxias, você teve a formação do sistema solar, que é uma galáxia. E aí, como que formou? Como eu falei, essas partículas com altas temperaturas formaram uma grande nuvem, ou seja, um grande aglomerado de poeira e gás, que foram cada vez mais se juntando. E formou tudo que tem no sistema solar. Tá faltando um T ali. Planetas, Sol e estrelas, né? E a Lua também, né? Porque são os satélites. Então aqui, se a gente for ver, ó, uma pequena partícula, teve uma explosão, uma pequena partícula que foi se expandindo, se juntando, né? Que era quente, foi se juntando e expandindo o que a gente, ó, explosão formou as partículas com alta temperatura, que vai se expandindo ao longo do tempo. Essa é a teoria do Big Bang, como eu falei, é científica. Como toda teoria tem as suas falhas e sem entrar no mérito religioso de cada um de vocês, né? Formação do planeta Terra. Então, a gente falou do universo, sistema solar, galáxia. Agora, focando no nosso planeta, a gente falou aqui, ó, 14 bilhões. 10 bilhões de anos depois, 4,5 bilhões de anos atrás, a Terra foi formada. Como eu falei, a formação é basicamente a mesma. Grande quantidade de matéria, partícula, com alta temperatura, que sofreu a atração gravitacional. A gravidade, ela tende a atrair os corpos, assim, ó.
E aí, graças à gravidade, elas foram se aglomerando, né? Que eu falei que elas se aglomeraram, mas como? Pela força da gravidade. E aí elas foram se aglomerando, se juntando, se expandindo, formou quem? A Terra. E a Terra era o quê? Uma bola de fogo. Tem até um funk antigo, mas não vou cantar não. É uma bola de fogo original que depois virou esse planeta aqui com água. A gente vai explicar bonitinho como que se deu. Ah, então, por que eu tô falando isso? Era uma bola de fogo, não tinha oxigênio. Então vamos voltar 4,5 bilhões de anos atrás. Nem camada de ozônio, temperatura alta, muito vulcão botando aquelas lavas, que treco amarelo para fora, que é a lava do vulcão. Muito meteoro, e essas chuvas foram resfriando a terra e foi formando chuva normal, sem ser chuva de meteoro. E essas chuvas fizeram com que formassem, que a gente vê hoje, terra, planeta, água, oceanos e mares. E graças aos oceanos e mares surgiu, por fim não, que depois foram surgindo mais, surgiu consequentemente os primeiros seres vivos. O que a gente vai concluir que os primeiros seres vivos surgiram onde? No fundo do mar. Então, não tinha nada e as coisas foram melhorando, né? Como se fosse vida de pobre. O pobre vai comprando uma coisa ali, quando vê a casa tá pronta. Então, a origem da Terra. Vamos fazer uma retrospectiva 2020, não. Há 4,5 bilhões de anos atrás. Tudo começou com uma nuvem de gases e poeira, que foi formando corpos, ó. 2, formou corpos. 3, formou o planeta. Aí veio os meteoros, entraram em choque, bombardeamento da superfície. Aí foi acontecendo umas modificações, que aí foi começando a chover, normal, né? Chuva normal, sem ser chuva de meteoro. Começou a formar os oceanos. 7, formou o continente. Foi evoluindo e chegou ao estágio atual, com a atmosfera cheia de oxigênio, seres vivos diferentes. E até hoje a gente vive nesse planeta Terra cheio de água, biodiversidade, cheio de vegetação, cheio de animais, e é graças a essas evoluções que aconteceram no nosso planeta. Agora, a gente vai falar de uma coisa meio viajante, mas assim, é importante vocês conhecerem. São os períodos geológicos da Terra. A Terra é o terceiro planeta do Sistema Solar, ou seja, a Terra pertence ao Sistema Solar, que é composto por 8 planetas. Marte, Júpiter, Terra, eu esqueci, gente, deu branco, depois eu vou lembrar. Ela é formada por 8 planetas e o terceiro planeta é o planeta Terra. Não vou lembrar a ordem dos planetas, que a gente já tá de manhã, a gente não tá lembrando das coisas. E aí, ela tem com formações 3 camadas, que a gente vai ver na frente. Camada interna, camada que é a crosta terrestre, a camada formada por água, que é a hidrosfera, e a atmosfera, que é a parte de cima onde estão os gases. A gente vai ver direitinho semana que vem. E para estudar como que ela foi formada, os cientistas e pesquisadores desenvolveram em tempos geológicos, que é formado por éons e eras geológicas. Os éons, os 2 primeiros são os períodos pré-cambrianos antigamente, ou seja, é muito antigo. E o éon, até proterozoico, é pré-cambriano. Do éon fanerozoico, que tem esses nomes estranhos, é o período cambriano, que é o mais recente. Ou seja, o pré-cambriano é só botar bilhões de anos. O fanerozoico é milhões de anos e dura até hoje, que é mais importante pra gente. Só que nos livros antigos esse aqui é pré-cambriano e esse aqui é cambriano, só para vocês entenderem. Os éons são períodos que o conjunto de modificações que ocorreram, né, por muito tempo, então são chamados de éon. O último éon, que é o fanerozoico, que tem esse nome estranho, você tem várias eras, paleozoicas, mesozoicas e cenozoicas, que é que a gente vive hoje. A gente vai falar um pouquinho de dinossauro aqui. Então, aqui, como eu falei, os planetas do Sistema Solar, que a pessoa deu branco, mas vocês vão ter que entender que a gente esquece das coisas. O nosso planeta Terra é o terceiro, e lembrando que Plutão não é mais planeta, que ele viria aqui, mas como ele ele não tem tamanho, a órbita dele é um pouquinho diferente, ele é menor, ele foi tirado do Sistema Solar como planeta, ele é considerado só um planeta anão. Então aqui, ó, as eras, ó, Cambriano,
Aí você tem os períodos, as eras Mesozoico, não, calma aí, Pré-Cambriano, que é aquelas eras que eu falei antigo. Tudo aí, vamos começar aqui no espiral. Origem do sistema solar, que eu falei para vocês, do Big Bang, aparecimento das primeiras formas, período pré-cambriano. Aí vem o Paleozoico, olha só, os seres eram bem rudimentares. Aí a gente vai subindo aqui, ó. Aí você tem Deuteronômio, Carbonífero, que é quando surgiram os petróleos. Aí vai passando por aqui, ó. Quando você chega no Mesozoico, é quando a gente tem quem? Ninguém menos que os dinossauros. Então, os dinossauros estão onde? Na meiuca, no Mesozoico. Aqui você vai ver que deram origem depois aos répteis. Aí eles entraram em extinção, né? Muita atividade vulcânica. Aí a gente entra no período Cenozoico, que aí a gente vai ter quem? Os homens. Então, os homens surgiram no Cenozoico. Então, ó, primeiras formas de vida, passou período pré-cambriano, e aí depois que entrou no período cambriano, que foi tendo a evolução dos seres. Dinossauro Mesozoico e seres humanos Cenozoico, já aqui no finalzinho. Minha cachorra vai latir, né, porque ela é maluca, ela tem que latir pro gato. Então, abstrai esse momento, mas vamos continuar aqui, que ela não vai calar a boca. Que eu conheço a minha peça. Então, vamos lá. Dividindo. Pré-cambriano, que são esses 3 éons aqui, ó, antigo, mas não precisa decorar nome, ó. Pré-cambriano. Primeiros seres vivos. Aí a gente entra no Paleozoico. Aí a gente vai estudando aqui. Primeiros seres vivos com concha. Depois os vertebrados. Depois as plantas. Depois os primeiros animais terrestres. Ou seja, vai começando no fundo do mar e vai atingindo a terra. Aí primeiros répteis. Aí a gente entra aqui no Mesozoico. Primeiros mamíferos. Primeiros dinossauros. Olha eles aqui. Com eles surgem primeiras aves. E aí você tem a extinção dos dinossauros, que eu vou explicar para vocês porque que teve. Primeiras plantas com flores. E a gente chega no Cenozoico, período terciário, os mamíferos foram tendo cada vez mais espécies. E no finalzinho quaternário, a evolução dos seres humanos. Deixa eu lembrar o que aconteceu com os dinossauros. Os dinossauros, eles foram extintos, né? Porque houve modificações na questão como é que eu posso dizer? Da atmosfera. E aí, o que aconteceu? Pegou um meteoro, atingiu a Terra e formou uma nuvem de poeira, além de mexer na temperatura, bloqueou a luz do Sol e causou morte de plantas. Os dinossauros que comiam as plantas morreram, primeiramente, os herbívoros. Depois disso, os dinossauros que se alimentavam desses herbívoros também morreram, que são os dinossauros carnívoros. E aí houve a extinção dos dinossauros. Então, o que veio? Veio um meteoro louco nessa época, que é o período Jurássico ou Cretáceo, depende do Cretáceo, né? E aí surgiu as primeiras plantas com flores, né? E eles morreram porque caiu um meteoro louco aqui e matou um bocado de flor. Depois vem surgindo, né, na última era aqui, as plantas novamente, vários animais. E os seres humanos surgindo também nessa época. Então, ó, se vocês forem ver, começou no fundo do mar, foi evoluindo, surgindo plantas, surgiu alguns, outros morreram. Essas eras geológicas são muito loucas. Então, basicamente, a gente vai ter essas eras geológicas aqui, só para entender que nesse período a gente surgiu os primeiros seres vivos. Quando chegou nesse éon aqui, aí os seres vivos foram evoluindo junto com os vegetais. Aqui a gente tem os dinossauros bonitinhos, que a gente vai ver no último slide. E eles entraram no final dessa era em extinção, porque teve um meteoro que atrapalhou a vida dele aqui na Terra. E aqui a gente entra com a evolução dos seres humanos e a diversificação do reino animal e vegetal com várias espécies. Aqui só para ficar animada aqui os dinossauros. Ó, quem é das antigas, quem tem canal também por assinatura pode ver a família dinossauro. Por que é a família dinossauro? Porque eles saíam do ovo tipo réptil. Então eles originaram os répteis, né, na verdade. Eles têm parentesco com réptil, na verdade. E aí eles surgiram dos ovos. Aí eu botei aqui um herbívoro aqui feio. Herbívoro não, né? O Tiranossauro Rex, que é o mais famoso. O filme que eu gosto, Um Bom Dinossauro, assista, é bem legal. Não conta muito sobre o dinossauro, mas é legal. E
para vocês também fazerem umas coisas diferentes. Aqui o dinossauro simpaticão. Ah, essa semana vocês não vão fazer o teste, vocês vão fazer um trabalho no Google Formulário. É o mesmo formulário do Google que vocês fazem o teste. Meus pais estão em casa e os cachorros estão atacados. Eu já falei que eles vão latir até o final. Só que ao invés de terem 2 questões, vão ter 5 questões. Só que semana que vem não tem esse trabalhinho. Então, a cada 2 semanas esse trabalhinho. Então, aí, além desses trabalhos, você tem sempre os exercícios da apostila, que não é para hoje, é para até semana que vem. Então, foquem só nesse trabalho aqui. Qualquer dúvida, a gente está lá no Google Classroom, e a gente também está nas lives, nas videochamadas no Google Meet. Mas não esqueçam que esse aqui está valendo nota para a V2, que é a segunda avaliação do segundo trimestre. Boa semana de aula a todos. Então,